Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Essa reunião é ao vivo. Hoje é dia 17 de julho de 2014. 13. É uma premonição. Preparando energeticamente o nosso ambiente, vamos sintonizar com a equipe espiritual superior, que nos ampara, nos intui, e que tenhamos essas energias, essas vibrações presentes entre nós, tá? E que tenhamos uma reunião produtiva, fraterna e harmoniosa. Está aberta a nossa reunião de estudos. Muito bem. Então, vamos avisar a vocês que a reunião hoje é tema livre, não nossa, tema livre de vocês. As perguntas são livres sobre qualquer assunto que lhes interessar. Como sempre, são enviadas algumas perguntas antecipadamente para que possamos não ficar parados aguardando as perguntas, sempre há perguntas ali. Então podemos até iniciar por algumas perguntas que a nossa colega de trabalho, Dulce, que está hoje aqui, nos apoiando, vai ler as questões iniciais, uma delas, né? E depois, então, vocês vão trazendo as perguntas que quiserem, né? É sempre importante pedir o microfone, que senão o pessoal da internet não escuta a pergunta, ok? Vamos lá. Boa noite, Dr. Ricardo. Como o tema é clarividência e fenômenos mediúnicos, o que é clarividência? Bem, chama-se clarividência, que seria visão clara, né? Clarividência, a capacidade de se ver sem ser pelos olhos visuais, a capacidade de ver sem ser pela retina, sem ser pelo globo ocular, sem ser pela estrutura adequada para a visão. Tá? Então, quando uma pessoa vê de olhos fechados, certo? Quando a pessoa vê do outro lado da sala, quando a pessoa vê à distância, então esse fenômeno chama-se de clarividência. Clarividência não tem a ver com profecia, com premonição, é outro fenômeno. Clarividência significa simplesmente isso, ver sem ser pelos olhos, pelos órgãos visuais. Essa é a definição mais simples e mais resumida de clarividência. Nós podemos depois detalhar alguns aspectos da clarividência, situações, exemplificações, né, no decorrer do questionamento que vai surgindo por vocês. Até aqui, alguém dos presentes da internet gostaria de levantar algum ângulo sobre essa questão? É só pedir o microfone que está aqui na frente, né? Bem. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui. Há diferença entre vidência mediúnica e clarividência? Olha só. Se existe alguma diferença entre vidência mediúnica e clarividência. É importante colocar que, de acordo com alguns autores, de acordo com alguns pesquisadores, existem várias formas de responder a isso, certo? Por exemplo, para aqueles autores, dentro da parapsicologia, alguns aceitam a vidência mediúnica, outros não aceitam a vidência mediúnica. Então, para esses autores que não aceitam a existência da mediunidade, tudo é clarividência, certo? Então, para nós que estudamos, conhecemos o intercâmbio com o mundo espiritual, através de sensitivos que intermediam isso, então são médiums. Tá? Então, quando se vê o plano espiritual, quando se vê espíritos nitidamente, então isso é uma vidência mediúnica. Então, nesse caso, dentro da nossa conceituação espírita clássica, clarividência não necessariamente significa, não significa
ver espíritos. Então, o indivíduo está de olhos fechados, você coloca um livro na frente dele, ele coloca as mãos e se concentra. Vou ler a página 17. E lê a página 17. Isso não é mediunidade necessariamente. A não ser que ele diga, estou tendo a presença de uma entidade espiritual que está lendo para mim, mediunicamente. Certo? Aí é diferente. Mas a clarividência é ele mesmo que está lendo. É um fenômeno anímico, de ânimos, alma, ou fenômeno paranormal. Não tem nada de espírito nessa história. Agora, vidência mediúnica é quando está vendo o mundo espiritual, certo? Está vendo um espírito, né? Então aí é uma vidência mediúnica. Então existe essa diferença, tá? Da clarividência como um fenômeno anímico ou paranormal e de vidência mediúnica quando está vendo o mundo espiritual. Isso, uma pergunta do nosso amigo ali. Microfone bem pertinho, isso. Tá, ok, obrigado. A questão que estava falando, na reunião da comemoração do aniversário de ICEF na segunda-feira. Isso. Foram vistos pessoas encarnadas aqui, inclusive. Isso. O que seria exatamente isso? A pessoa lá tem que estar pensando, não tem que estar pensando, ou é a capacidade mediúnica da pessoa que estava aqui no ICEF? Bem, é comum a presença de encarnados desdobrados fora do corpo, extrafisicamente, certo? Então, isso também não é mediunidade, é uma sensibilidade anímica, certo? Então, desdobramento também é chamado de despreendimento, certo? Também é chamado de projeção, também é chamado de viagem astral. Então, são 4 sinônimos os mais comuns. Então, onde a pessoa se desdobra, se desprende, se projeta ou viaja fora do corpo biológico, certo? Em corpo espiritual, ou perispírito, ou corpo astral. A pessoa se desloca, se projeta e pode se comunicar ou ser vista por médiuns ou sensitivos. No caso que você citou, nós tivemos, foi anteontem nossa reunião de comemoração, né? Segunda-feira. Nós tivemos a nossa reunião de comemoração do aniversário do ICEF, parabéns, obrigado, né? 26 anos de existência. Então, nessa sessão de comemoração, algumas pessoas desdobradas, encarnadas, foram vistas na reunião, né? Então, isso é um fenômeno de desdobramento. Agora, normalmente consegue vê-las, essas pessoas, as pessoas, os sensitivos, que têm vidência mediúnica, sim, porque elas estão desdobradas em corpo espiritual, tá? A questão de onde começa a clarividência, onde começa a vidência mediúnica, é mais ou menos o seguinte, onde começa o Oceano Pacífico e onde começa o Atlântico. Não dá de separar, essa gotinha daqui é Pacífico, essa gotinha da esquerda é Atlântico. Está muito misturado, dá de didaticamente separar, tá? Mas às vezes as coisas são muito imbricadas, são complementares. Tá? Não sei se deu para responder a questão. Deu? Ah. E como é que a pessoa poderia saber se está tendo clarividência ou uma mediunidade? A pessoa que está, por exemplo, ela leu uma parte do livro. Sim. Como é que ela separaria a clarividência da mediunidade? Como ela interpretaria esse? Olha, vejam só que interessante. Bem, digamos que o indivíduo seja um médium e ele esteja sentindo a presença do seu amigo espiritual, do seu protetor espiritual, seu companheiro de estudos, de trabalho, né? Ele esteja ao lado e o médium está sentindo a presença desse indivíduo, desse amigo espiritual, né? Então ele se concentra, coloca a mão sobre o livro, pede auxílio do seu amigo espiritual, sintoniza com seu protetor espiritual e lê. Então, isso está havendo uma participação mediúnica, ele está intermediando, a própria entidade espiritual pode estar lendo, né? Agora, há indivíduos que não fazem essa conexão, não estão sintonizados com o mundo espiritual, e há indivíduos que têm telepatia, que têm magnetismo, se projetam fora do corpo, ou têm mesmo a clarividência sem nenhum contato, pelo menos consciente, com o mundo espiritual. Então, a única forma de saber é essa, se há
contato com espíritos ou não. Se houver contato com espíritos, estaria classificado dentro da vidência mediúnica. Se não, é uma clarividência. Mas eu volto a dizer, os limites se entrelaçam, né? Né, Vitor? Às vezes as coisas são tão assim imbricadas e complementares que é difícil. Nosso amigo Vitor Hugo fez essa pergunta interessante. Ele é um dos fundadores do ICEF. Há 26 anos atrás ele estava na fundação. Muito bem, amigos. Sigamos. Internet, quando houver questão, né? Captar o pensamento de outra pessoa seria mediunidade? Captar o pensamento de outra pessoa seria mediunidade? Não. Essa pessoa que está captando o pensamento de outra, ela pode também ser médium, certo? Aliás, é comum que ela também seja médium. Mas esse fenômeno é um fenômeno de telepatia, é uma sensibilidade do seu espírito. Sensibilidade anímica, da alma. Animus quer dizer alma. Sensibilidade anímica ou paranormal. Ou sensibilidade, isso chama-se telepatia, captar ondas energéticas de pensamento de outras pessoas. Né? Então, agora, se está se captando ondas eletromagnéticas de pensamento de espíritos, aí é um fenômeno mediúnico, certo? Agora, se eu estou captando o pensamento da minha filha que está em outro lugar, entende? Isso normalmente é um fenômeno telepático. Volto a lembrar, às vezes a questão da mediunidade está junto, o mentor espiritual chega aqui e vou avisar o Dr. Ricardo que a filha dele está com uma dificuldade, lá chega lá e coloca a mão aqui sobre o meu coronário, né? Eu começo a pensar na minha filha, né? Então existe a participação espiritual às vezes no fenômeno também, né? Agora tem telepatia puramente anímica, né? Feita em laboratório, por exemplo, né? Feita em laboratório para pesquisa em universidades. Né? Parece-me que tem umas perguntas mais adiante sobre isso. Né? Mas tem a Duke University nos Estados Unidos, Carolina do Norte, estado de Carolina do Norte, onde o Joseph Banks Rhine e a sua esposa Louise Rhine, Joseph Banks Rhine e Louise Rhine, fizeram muitas experiências científicas em laboratório comprovando telepatia entre pessoas encarnadas sem nada de mediunidade. Então são duas coisas que podem estar separadas também. Né? Ricardo, só por uma questão assim, o senhor falou em fenômenos anímicos e paranormais. Eles seriam sinônimos? Exatamente. Dentro da nossa conceituação espírita, fenômeno anímico e paranormal são sinônimos, certo? Então, por exemplo, tudo que não envolve o contato com o mundo espiritual, com os espíritos, não é mediunidade. Se envolve contato com o mundo dos espíritos, é fenômeno mediúnico. Se não envolve contato com o mundo dos espíritos, é fenômeno anímico. Então nós chamamos de paranormal. Agora, para alguns parapsicólogos que acreditam na mediunidade, ou estudam mediunidade, é assim que pensam também. Mas o que vai fazer um parapsicólogo? Não, mediunidade não existe espírito. Existe só fenômeno de mente para mente. Então tudo isso é anímico. Eu vi a sua avó do lado, o nome dela é tal. Não, é um fenômeno paranormal. Entende? Como ele vai dizer se é mediúnico se eu não acredito em mediunidade? Então não é. Né? Para nós, sim, nós dividimos exatamente assim. Então, fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Sim. Desculpa, uma pergunta. O senhor poderia dar mais detalhes sobre esse experimento que o senhor falou sobre a paranormalidade da telepatia, que o senhor falou do casal? Exatamente. Bem, nessa universidade, né, Duke University, estado de Carolina do Norte, eles fizeram experiências muito interessantes usando baralhos. Só que um baralho não é o nosso baralhozinho comum, assim, com valete, dama, rei, né? É um baralhozinho para pesquisa, que foi desenvolvido por um cientista chamado Zener, com 2 N's. O Dr. Zener criou o baralho Zener, que é um baralho adequado para estatística matemática. Então, ele tinha 5 tipos de cartas. Era uma carta com um quadrado, outra carta com um círculo, é uma carta normal, desenhado um círculo bem grande no meio, largo assim. Outro era um quadrado, outro era um triângulo, outro era uma estrela, você tem 4, né? E outro eram ondas desenhadinhas. Né? Então, 5 tipos.
Então havia uma máquina, eles colocavam um baralho grande, não sei quantas cartas, ali embaralhavam as cartas, Zener, e a máquina automaticamente ia soltando as cartas, uma atrás da outra, certo? Então, para que não houvesse influência nem fraude, tá? Eles usavam então essas cartas sendo embaralhadas pela máquina, as cartas Zener. Aí o que acontecia? A máquina soltava uma carta. Aí o grupo de cientistas olhava para a carta, o sensitivo telepata olhava para a carta, concentrava, digamos, fosse um quadrado. Se concentrava naquela carta, lá na outra sala, o outro sensitivo, com outro grupo de cientistas, controle do lado, eles colocavam uma sinetinha, acendia a luz, pronto, diga a carta. Aí ele se concentrava, ele dizia exatamente a carta que estava sendo lá. Se era um quadrado, dizia quadrado, se era um círculo, círculo. Né? Então, como é que é aferido isso? É que existe uma chance matemática de acerto por acaso, certo? Pode ganhar na loteria, né? Alguém ganha, né? Então, um acerto por acaso. Então, é feita uma estatística, repetidas experiências várias vezes, então é impossível alguém, por exemplo, em 100 cartas, acertar 97 cartas, por exemplo. Não tem como, por acaso, acontecer isso. Tá? Então, nessa estatística, eles definem, não, esse indivíduo ele tem sensibilidade telepática. Né? Eles diziam, é um indivíduo psi, que tem sensibilidade psíquica, indivíduo psi ou paranormal, que tem sensibilidade, tem extrasensorial percepção extrasensorial do tipo TP, telepatia. Tá? Então, assim que era feita a experiência. Pensando assim nessas experiências, tem uma pergunta assim, pode-se colocar uma barreira de chumbo entre dois telepatas e impedirmos a captação dos pensamentos? Você veja só que interessante. Se bota uma barreira de chumbo e você impede a passagem de raio-x, por exemplo. Então a gente vai fazer uma radiografia, tem aquela proteçãozinha, quem bate o raio-x usa, né, ou deve usar pelo menos, uma proteção de chumbo para que o raio-x não prejudique, aquelas ondas não façam interferir na pessoa, né? Se alguém está grávida, enfim, tudo mais. Então, se fez essa experiência também, se colocou uma barreira de chumbo entre os dois telepatas para verificar se as ondas de pensamento também passavam. E surpreendentemente passaram. Não houve mudança nenhuma nas estatísticas. A barreira de chumbo não impede a passagem das ondas de pensamento. Certo? As ondas de pensamento, elas não existem barreiras magnéticas, eletromagnéticas, que impeçam a passagem do pensamento. Tá? A captação do pensamento. Frequências diferentes. São frequências diferentes? Exato. É porque a barreira do chumbo ela só impede a passagem de frequências tipo raio-x, né? Mas não impede a passagem de frequências de pensamento. De pensamento, tá? Isso também explicaria o fato de a luz, a velocidade máxima que conhece, 300 mil quilômetros por segundo, e o pensamento viajar em galáxias num tempo muito mais ínfimo. Então, que velocidade é essa, né, que não se tem determinada? Qual é o alcance? O que é que seriam barreiras? Ele é desviado pela gravidade? Então, isso não se sabe nada ainda. Né? Você sabe que a velocidade é muito grande. É isso aí. Bem, quando você se lembra quando quiserem levantar uma questão, como você fez, ótimo, né? O amigo também, né? Fiquem à vontade todos, viu? Vamos adiante. Doutor Ricardo, colocando essa questão, como o senhor falou, de jogos, né? De ter a sorte, tem uma fala aqui que o professor Herculano Pires relata em um de seus livros a história de um sensitivo que enriqueceu apostando em corrida de cavalos. Isto é telepatia ou um outro fenômeno? O livro do professor Herculano Pires, que já desencarnou, né, que ele menciona isso, Parapsicologia e suas perspectivas. Esse livro está esgotado, foi reeditado de novo com o nome de Parapsicologia Hoje e Amanhã. Também não sei se está esgotado também, eu tenho as duas edições. Nesse livro, o professor Herculano Pires conta a história de um indivíduo chamado Shackleton. Shackleton, ele ficou rico apostando em corridas de cavalos. Tá? Ele
percebia qual era o cavalo que estava chegando antes, ele via o cavalo chegando, se concentrava, via o cavalo chegando e ia lá, fazia a aposta e frequentemente ele ganhava. Ganhava assim, numa estatística assim, fora do comum, né? Não ganhava todas, mas a grande maioria que ele jogava, ele ganhava. Entende? Ele enriqueceu com isso. Então a pergunta é se o caso do Shackleton era o quê? Se isso é uma telepatia ou outro fenômeno. Ah, outro fenômeno. Bem, não é telepatia, certo? Não é telepatia. Porque telepatia seria a captação de um pensamento, né? No caso, não vai captar o pensamento do cavalo, né? Mesmo que, né, que todos os cavalos estão pensando, se estivessem pensando, entre aspas, todos queriam chegar na frente, né? Não é um fenômeno telepático. Isso é um fenômeno misto de premonição com clarividência, certo? Premonição o que é? Prever o que vai acontecer antes. Isso estatisticamente, cientificamente é comprovado que existe o fenômeno da premonição, de prever, entre aspas, profetizar alguma coisa. Esse fenômeno é real. É um fenômeno de premonição associado com clarividência. Então ele tinha a percepção visual de ver o cavalo chegando, certo? E ele ainda previa isso. A premonição, também chamado de precognição, de prever, também foi estudado em universidades pelo professor Sowell. O professor Sowell na Universidade de Londres, é esse que estudou o caso do Shackleton, que o Shackleton enjoou depois de ficar rico e de ganhar, e acabou inclusive procurando o professor Sowell, soube lá, né? E o professor Sowell, na Universidade de Londres, fez muitas experiências com Shackleton, né? E essa premonição é estudada com baralho Zener também, né? E o indivíduo está numa sala, o outro está na outra sala, a máquina embaralha as cartas Zener, e o que acontece é um fenômeno curiosíssimo. Ele erra todas, só que acerta a seguinte. Então digamos o seguinte, está embaralhando, né? Então sai assim, quadrado, porque é o baralho grande, sai outro quadrado. Aí ele diz quadrado, mas era segundo, né? Não o primeiro. Até aí eles não perceberam. Depois sai um círculo e ele diz triângulo, está saindo triângulo. Na seguinte. Então ele sempre vai dizendo que está vindo a próxima. Então ele capta já na máquina, antes de sair, a carta. Então ele tem premonição, ele antevê. Porque na máquina já está a sequência. Entende? Embora ele baralhe e tal, tem a sequência. Né? Então é um fenômeno de premonição que também é estudado em várias universidades. Né? Isso aí. Pois não. Uma pergunta. Pelo que eu entendi, essa capacidade foi adquirida pela experiência que ele teve decorrente das várias vidas sucessivas desse espírito. Muito bem colocado. Mas é uma questão. Os mentores desse espírito, eles podem intervir e, vamos dizer assim, bloquear essa capacidade, vendo que ele está usando para benefício próprio e não sendo útil para fins mais elevados? Não quer dizer que sempre o façam. Mas é possível, sim, que em alguns casos ocorra. Porque toda a experiência que o indivíduo tem, mesmo equivocada, é uma experiência. Certo? Então, muitas vezes, o indivíduo trilha por um determinado caminho, fugindo das nossas noções de ética, mas esse caminho vai levar a uma experiência dolorosa, com consequências e tudo mais, né? Mas isso é um aprendizado, e às vezes deixa seguir o caminho e aprendizado nesse sentido. Às vezes, quando se percebe que isso está sendo muito nocivo, tá? Então eles às vezes podem bloquear. Tá? Mas não é uma regra absoluta, não. Tem indivíduos que seguem com essa sensibilidade a vida inteira e usam equivocadamente ou até com maldade, enfim. Tá? Isso ocorre. Vitor? Os russos e americanos, durante a Guerra Fria, estimularam muitas pesquisas, clarividência, telepatia, para descobrir o segredo do outro. Não usaram esse sistema, esse processo? É bem lembrado isso, né? Na chamada Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, os soviéticos na época, né? A União Soviética, né? Os soviéticos, hoje desmembrados de vários países, né? Os americanos usavam muitos sensitivos, né?
nessa. E talvez até usem hoje em dia, né? A gente não sabe, né? Até usem hoje em dia. Então isso é um fato mesmo. Então ocorre mesmo. Sigamos. Tem uma pergunta aqui da internet, de Videira. A Marilúcia pergunta: o encarnado pode ser trazido a um grupo mediúnico sem saber para ser tratado? Então ele pode ser transportado para o mal também? Transportado para o eu vou repetir mal? A pergunta. O encarnado pode ser trazido a um grupo mediúnico sem saber para ser tratado? Sim. E ao mesmo tempo, a preocupação, me parece, é que assim como ele pode ser trazido para ser tratado, pode acontecer então dele ser transportado para o mal também? Bom, eu vou responder, mas eu vou pedir até para o Vitor Hugo colocar alguma coisa sobre isso, rapidamente, Vitor, sabe? Dizer como é que funciona na sessão mediúnica, por exemplo. Né? O Vitor trabalha na nossa sessão mediúnica aqui, né? Vitor, coloca alguma coisa. Nós tivemos, na semana retrasada, uma experiência bastante interessante. Foi tratado o caso de uma menina na Austrália. Exatamente. E foi solicitado que fosse visto o caso dela lá. E ela compareceu aqui na sala, no grupo mediúnico. E ela exclamou: quem são vocês? Onde é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? E ela estava desdobrada lá na Austrália. Em Sydney. E veio para cá. Então, claro que pode. E foi feito um diálogo com ela. E ela, inclusive, lembrou de vidas anteriores que ela teria vivido nos Estados Unidos, num colégio, foi descrito o colégio, que usava uniforme, etc, as amigas e tal. Detalhes do uniforme e tudo mais. Pode ser feito essa... Então, isso para confirmar que realmente pode ser feito, e é feito mesmo para tratamento quando é pedido da família. Não se faz isso de forma invasiva, ninguém vai na casa de ninguém, nem traz ninguém, a não ser quando há uma solicitação formal de alguém da família pedindo ajuda. No caso, a mãe dessa moça solicitou ajuda, lá na Austrália, para nós por e-mail, né? Então, sim, é perfeitamente possível. Agora, a pergunta na sequência que a moça faz, a pessoa faz, né? De onde que é a pessoa? Videira. Videira, na Santa Catarina. Então, é o seguinte: se pode ser trazido para o mal. Não no movimento espírita, porque sempre se faz no sentido do amor, do trabalho, do auxílio, do crescimento, do benefício das pessoas. Então isso não existe dentro do espiritismo. Fora do espiritismo, aí não é nossa responsabilidade nenhuma, né? Então pode-se sim, há pessoas que trabalham com magia negra, trabalham com outras linhas de outras formas de entender os fenômenos, que para nós a gente não considera como pessoas espíritas, eles podem se chamar ou não, mas dentro da conceituação clássica e ética do espiritismo não tem nada a ver com o espiritismo isso. Movimentar essas energias, fazer esses fenômenos com outras finalidades negativas. Existe isso, e fora existe sim, né? Mas não tem nada a ver com o espiritismo. Tem outra pergunta pela internet de Brasília. A Zélia quer saber como o médium sabe se quem está ali numa sessão, né, um trabalho mediúnico, é um encarnado ou desencarnado. Na questão do desdobramento, né? Certo. Como sabe se é um encarnado ou um desencarnado? Bem, no começo não há grande diferença. Aparentemente é igual. No desenrolar da conversa é que se percebe. Muitas vezes o médium, ou alguns, nosso grupo sempre tem vários videntes, né, que trabalham conosco, vários médiums que se projetam fora do corpo. Então, os outros assessoram. Olha, quem está aí é fulana. Entende? Estão vendo e descreve. É uma pessoa, uma jovem de 16 anos, assim descreve a pessoa. Tá? Então, os companheiros assim assessoram. Por isso é um grupo. O trabalho mediúnico nunca é feito isolado, mas sempre um grupo coeso, bem estruturado. Né? Essa é a proposta. Agora, às vezes, o próprio médium sente, dando a comunicação,
E às vezes o médium está dando a comunicação, eu começo a conversar com o espírito, boa noite, como é que você está? Você gostaria de dizer? Aí o médium interrompe a comunicação, e deve fazer isso, não há nenhum problema, diz assim, doutor Ricardo, é a jovem que está aqui, é a fulana, entende? Eu disse, tudo bem. Aí ela continua, pois é, eu estou aqui, não sei mais o que. Então, não há nenhum problema o médium treinado, ele pode interromper e dar uma participação. Como às vezes a gente está atendendo um espírito, aí, pois é, meu amigo, como é que vai? Aí o médium assim, doutor Ricardo, é uma mulher, entende? Pois não, nossa amiga, tá, tudo bem, é nossa irmã e tal. Né? Então, o médium percebe, colabora e as pessoas em redor, os videntes também colaboram. Né? Tem duas questões lá, parece? Né? Sim, uma. Boa noite. Boa noite. Eu estou terminando de ler um dos seus livros, Amor, Sexo e Espiritualidade. E Vidas Passadas. Vidas Passadas, isso, exato. E você trata muito dessas passagens de tratamentos espirituais em deslocamento, né? Isso. Onde é feito em sessões mediúnicas com a pessoa à distância, né? Exatamente. E eu queria saber um pouco sobre a passagem, o tratamento de desobsessão nessas sessões mediúnicas com um encarnado distante, a distância, né? E sem o conhecimento desse tratamento de desobsessão. É igual como está no livro, não há diferença. Mas se pode dizer o seguinte, que primeiro alguém da família está presente. Quando a pessoa, presente não na sessão, entende? Nunca o atendido deve estar na sessão, nunca, certo? Então, o seguinte, alguém vem nos procurar aqui na nossa casa espírita, eu preciso de atendimento para mim, ou para minha mãe, para o meu filho, etc. Então se dá um nome e endereço. Aí os médiums se concentram, a gente vai coordenando, eu, Vitor Hugo, Luciano, conforme for o momento, né, o dia. Então se faz o seguinte, os médiums se deslocam, vão até aquele local, descrevem o ambiente, né, e fazem o tratamento, caminham as entidades. Depois a gente solicita a presença do atendido, ou às vezes nem solicita, ele se comunica mesmo espontaneamente, porque já tem uma estrutura preparada para isso. E é isso que é feito. Mas pode ler, está bem explicadinho, né, no livro, né? Amor, Sexo e Vidas Passadas. Editora Intelitera. O amigo lá? Não? Então sigamos. O que é pneumatografia? O que é pneumatografia? Grafos, escrever. Pneumo, ar. Né? Pneumonia, onde tem ar no pulmão. Pneu, cheio de ar do automóvel. Né? Pneumatografia é uma escrita que vem do próprio ar, como diz o nome em grego. Pneumatografia. Também é chamada de escrita direta. Certo? Ou seja, o médium não pega o lápis para escrever. Se deixa o lápis, o papel numa gaveta, chaveia-se a gaveta, num trabalho bem organizado, e depois, então, da sessão mediúnica, abre-se a gaveta, tira-se o papel e tem a mensagem escrita. Certo? Então, isso é feito com controles, etc. Né? Então, o que acontece? A pneumatografia, ou escrita direta, é quando há um grupo de sensitivos, de médiums, que doam ectoplasma, doam energia. Esse ectoplasma é movimentado pelos espíritos, ou pelo espírito, que segura um lápis e escreve, ou caneta, escreve no papel, sem a participação direta da mão do médium, certo? Por isso chama-se escrita direta ou pneumatografia. Não é comum, é mais raro, né? Não é a cotidiana. Já que o senhor falou em ectoplasma, o senhor podia comentar um pouquinho sobre o ectoplasma, como é que é, o que é? Bem, o ectoplasma, ele é uma emanação, uma saída, uma emanação de uma energia que todos nós temos. Há pessoas que liberam esse ectoplasma em maior quantidade. Essa energia ectoplasma vem principalmente do nosso chamado corpo etérico. Não é do corpo biológico, não é do corpo espiritual, perispírito, mas é do corpo etérico. O que é corpo etérico, ou duplo etérico? É um campo
Ele é esbranquiçado, viscoso, lembra um pouquinho algodão doce, assim, certo? Mais ou menos. Né? Ele é esbranquiçado, viscoso, grudento, certo? Maleável, tá? E as entidades espirituais usam esse ectoplasma para segurar os objetos. Tá? Então, em resumo, é isso. Tem um livro espírita chamado Fatos Espíritas, de William Crookes, um cientista inglês, que tem muitas experiências com ectoplasma, inclusive pesando o médium antes e depois de doar o ectoplasma, vendo a diferença de peso. Mais uma pergunta. O Vitor quer colocar alguma coisa. Sabe que nas reuniões de materialização, o espírito usa esse ectoplasma para moldar e se apresentar aos presentes. Então, esse ectoplasma é produzido pelos encarnados. Então, nós temos que fornecer ectoplasma para eles poderem agir. Então, tanto na materialização como na assistência a encarnados e até espíritos menos evoluídos, mais materializados, é usado o ectoplasma. Por isso, nós aqui até devemos estar produzindo ectoplasma em pequena quantidade. Os espíritos podem estar usando esse ectoplasma. Exatamente. Exatamente. Quando se dá passe, por exemplo, também se doa ectoplasma. Só que em quantidade pequena, que não é perceptível a olho nu. Até a obscuridade, não precisa ser escuro total, mas a obscuridade, uma luzinha mais fraquinha, facilita não decompor o ectoplasma, porque a luz comum decompõe o ectoplasma. Doutor Ricardo, a Amanda de São Caetano, em São Paulo, sim, ela pergunta como funciona, na realidade ela fez 3 perguntas, tá? A primeira, como funciona o dia a dia do médium? Daí na sequência ela pergunta, ele vê espíritos o dia todo? Isso não atrapalha a sua vida? Poxa, interessante, né? São Caetano. A gente conhece mais São Caetano para o time de futebol, né? Mas uma cidade bem simpática, né? Começa São Paulo, termina São Caetano, nem se nota, porque uma rua separa, né? É como Florianópolis e São José aqui, né? Bem, então é o seguinte, como é o dia a dia de um médium? Depende do médium. Depende do médium. Há médiums que eles se concentram e trabalham mediunicamente só nos horários corretos das sessões mediúnicas. Aliás, o médium desenvolvido, equilibrado, frequentemente, ele não tem percepções ou sensações mediúnicas fora dos momentos adequados nos trabalhos mediúnicos. Né? Porque é comum um médium não educado, não orientado, ele começa a ver, ouvir, falar fora de hora a qualquer momento. Então, quando equilibra, estuda e organiza a mediunidade, através dos cursos que são feitos, normalmente desaparece. Ele fica só no momento que ele liga o receptor e que ele tem o contato, depois ele desliga. Tá? Agora, há médiuns que têm percepção visual, têm evidência, mesmo à luz do dia. Então, varia um pouquinho. Como é o nome dela? Amanda, né? Amanda. Varia um pouco, Amanda, depende de cada tipo de médium. Tem pessoas que têm a mediunidade tão desenvolvida, tão aflorada, que mesmo organizada e tudo, eles veem constantemente na rua. Eu conheci um alfaiate que ele tinha uma dificuldade imensa, o seu Brito. Não sei se chegasse a falar do seu Brito. Já desencarnou há muito tempo. O seu Brito, ele via as pessoas, ele não sabia que se era espírito, não. Você entrava na loja dele, na alfaiataria, ele ficava dando uma olhada para ver se falava diretamente com a pessoa. Se tinha outra pessoa do lado, chegava aquele, ele ficava em dúvida se é um espírito ou não. Aí, às vezes, o espírito fazia o sinal para ele assim, espera um pouquinho e tal, né? Aí saía o freguês, saía e ele ficava conversando com o espírito. Né? Porque no começo ele chegou a cumprimentar e perguntar o que desejava, depois ele via que era um espírito que estava ali na alfaiataria. Então que ele via tão assim, direta e constantemente. Mas isso não é comum. Tá? Então outra questão que ele perguntou? Claro, se a pessoa vê assim com essa facilidade, se isso não iria atrapalhar a vida do médium. Isso atrapalharia enquanto ele não fizer os cursos de mediunidade, os estudos, né? Aí atrapalha. Porque as pessoas ingenuamente pensam o seguinte, não, eu não vou fazer curso porque aí eu vou virar médium, vai entrar um espírito dentro de mim. Isso não existe, o espírito não entra dentro de ninguém. Isso não existe, isso é uma ilusão. Né? E ninguém faz um curso e vira médium. Não existe também. A pessoa é ou não é?
Certo? Agora, faz o curso para educar, controlar, saber ter toda a segurança e dominar a sua mediunidade, não ser dominada pelo fenômeno. Certo? Então, se a pessoa deixa assim, aí pode atrapalhar a sua vida mesmo, mas bem organizado, pelo contrário, faz muito bem. Né? E tem mais algum adendo na pergunta dela? Não, acho que não. Não, é isso, mas acho que era importante, doutor Ricardo, a gente só salientar que existem vários tipos de mediunidade, né? Nem sempre só ver espíritos, né? Mas vários... Claro, como a Dulce está muito bem lembrando, existem muitos tipos de mediunidade. Né? Pessoas que psicografam livros, né? Então elas se concentram e escrevem o livro, os espíritos ditam o livro para elas. Né? Então tem vários tipos de mediunidade, de acordo com o tipo. Né? Então a pessoa que fica tentando receber espírito em casa para escrever livro, não vai dar certo. Daqui a pouco começa a vir brincalhão, começa a vir espírito mentiroso, e vem um montão de bobagem, né? O espírito está se divertindo. Tem que ter uma estrutura, uma organização, um momento, uma concentração, para que seja muito bem orientado. Né? E cada tipo de mediunidade tem uma orientação específica. Né? O que representa a parapsicologia para o espiritismo? O que representa a parapsicologia para o espiritismo? A parapsicologia é uma ciência. Para ser exato, ela é uma disciplina científica. Ela não é considerada exatamente ainda uma ciência, porque carece ainda de alguns detalhes técnicos, assim, entende? Para que seja admitida como uma ciência propriamente dita. Mas é chamada uma disciplina científica, a parapsicologia. A parapsicologia, quando é exercida por pessoas sérias, por pesquisadores sérios, a palavra séria é o que mais cabe mesmo, ela é excelente para o espiritismo, porque ela comprova que existem os fenômenos, né? E as pessoas às vezes imaginam que a parapsicologia é adversária do espiritismo. Não tem nada de adversária. O que acontece é que algumas pessoas que têm a intenção de combater o espiritismo usam termos da parapsicologia, o fenômeno da parapsicologia, para dizer, tá vendo? Isso não é nada de espírito, isso é outra coisa. É que existem as duas coisas, né? Então, existem pessoas, inclusive, que usam até isso com uma maldade assim impressionante, né? Pegam uma série de denominações e vão enrolando a pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa se lembra de uma vida passada, tá? E isso pode ser pesquisado, documentado, etc. Aí vai falar com algum parapsicólogo ligado a algum tipo de religião que está interessado em combater e não estudar, né? Diz, não, que nada, lembrança de vida passada coisa nenhuma. Isso aí é um fenômeno psi, apenas um fenômeno do psi, do tipo psi-gama RCG, você entendeu? É um caso de ESP, Extrasensorial Perception. Ninguém entendeu nada, né? Ou poucos entenderam. O que é que ele disse? Fenômeno psi todo fenômeno é psi, tudo é psi, certo? São divididos em 3 grupos, psi-gama, psi-kappa e psi-teta. Psi-teta é ligado a fenômeno de morte, teta vem de Thanatos, letra T, de Tanatologia e Estudo da Morte. Tá? Psi-kappa é fenômeno que o objeto movimenta, psi-kappa, é classificado assim. E psi-gama, são letra psi, letra gama, é fenômenos que envolvem parte mental, intelectual. Então, se um fenômeno de pessoa lembrar-se de vida passada, é um fenômeno psi-gama, do tipo RCG. RCG é retrocognição, é voltar atrás no tempo e se lembrar do passado. Ele disse a mesma coisa. Só que não é nada de reencarnação. Entende? Então, existem muitas formas de manipular e tal, e outras, que eu não vou nem comentar. Doutor Ricardo, a Marta de Blumenau, ela tem um questionamento. Fui a uma palestra e ouvi falar que mesmo depois dos trabalhos terminarem, quando não tem mais ninguém na casa espírita, os trabalhos espirituais continuam. Isso é real? Por quê? Aí ela agradece e ela gostaria de saber porque ela é nova no assunto. Ah, tá ótimo. Marta, né? Marta. De Blumenau. Olha, o seguinte, também vai depender do tipo de trabalho. Muitas vezes nós encerramos os trabalhos aqui 10h30 da noite, por exemplo, e depois, no dia seguinte, as pessoas sonham que continuaram a ter o trabalho. Aí encontra um trabalhador, encontra outro, olha, eu sonhei que a gente estava ajudando uma pessoa em tal lugar. Eu tive o mesmo sonho. Entende? As duas pessoas estiveram ajudando uma pessoa no outro local. Então, o trabalho mediúnico continuou,
Porque esses médiums foram chamados pela equipe espiritual e trabalharam lá também. Né? Não é uma regra geral, que encerra às 10h30 e vai terminar 1h30 da madrugada, não é assim. Não é que continua sempre depois. Depende de uma série de circunstâncias, depende dos compromissos dos mentores espirituais, depende dos compromissos dos médiums, entende? E de vários fatores. Mas sim, podem continuar após o trabalho. Mas não entendamos isso como uma regra geral. Termina às 10h30, das 10h30 até 1h, continua a parte depois. Não é bem assim. Não sei se o Luciano quer acrescentar alguma coisa. Adriana, queres colocar alguma coisa? Vitor? Só para chamar a atenção, o detalhe que o Ricardo deu exemplo, é que existe numa reunião mediúnica dessa, existe um ambiente de energia. E muitos espíritos necessitados acorrem a esse ambiente. Então, nem todos. A melhora de quadro desses espíritos. Como o Ricardo disse, não tem número, uma fichinha lá marcada, pode ser atendido 10 ou não, até 1h, não. De cada caso é um caso e poderá ocorrer, mas é normal continuar essa assistência. Exato. Doutor Ricardo, a Adriana acha que ela quis dizer que se os espíritos continuam o trabalho. Os espíritos, né? Bem, lá no plano espiritual o trabalho é mais ou menos incessante, né? Então, frequentemente continua, sim. Frequentemente continua. Mas não devemos estabelecer isso como uma regra assim absoluta, certo? Mas normalmente continua. Existe a possibilidade de se escutar a voz de um espírito? Quero dizer, uma voz direta, audível, para todos numa sala. Não me refiro à voz de um só médium escutar, né? Que todos naquele ambiente possam escutar. Existe. Isso até em livros de algumas religiões, Bíblia, etc. Às vezes fala uma voz veio e disse, né? Isso chama-se fenômeno de voz direta. Não é uma comunicação onde o médium fala. Né? Todos no ambiente, na sala ou no local, escutam aquela voz. Não precisa ser médium, não precisa ser nada. Qualquer pessoa presente ali, sendo médium ou não, escutaria. Chama-se, sim, fenômeno de voz direta. E tem um nome técnico que é lembra de pneumato, ar, né? Pneumatofonia, de fonos, voz. A pneumatofonia é um fenômeno de voz direta, onde o espírito, a voz dele é escutada por todos os presentes e não fala através de um médium. Para que ocorra pneumatofonia, também é necessário maior produção de ectoplasma. Tem que ter médium que doe ectoplasma em volume maior, para que o espírito possa colocar na sua laringe, nas suas cordas vocais, porque eles têm corpo espiritual, certo? Abafei o microfone? Eu que fui mostrar a laringe, abafei o microfone, né? Então ele coloca ali na laringe perispiritual, o espírito coloca, né? E fala. Eu já tive a oportunidade de ver assobio direto. Ou seja, era uma entidade espiritual chamada Jofre, né? Numa sessão mediúnica que foi feita ali na Avenida Mauro Ramos 303, do lado da antiga Federação Espírita Catarinense. Tinha um grupo ali, quem coordenava o grupo era o seu Kiel, K-I-E-L, e a senhora dele, Dona Silvia Kiel, né? Então, coordenava o grupo mediúnico, eu fui convidado a assistir, e havia um médium, vários médiums que doavam ectoplasma, e a proposta era ver materialização de espírito, movimento de objetos, etc., e voz direta. Aí o Jofre disse, olha, faltaram 2 médiums que doam bastante ectoplasma, né? Não há ectoplasma suficiente para levantarmos objetos, para movimentarmos, para fazermos experiências, nem voz direta é possível. O máximo que eu vou conseguir é fazer um assobio.
Então a gente ouvia, subia, passava aqui pela gola da gente, entrava por aqui por trás, e aqui no outro ouvido, ia no outro ouvido, de todo mundo, a gente via, né? Soprando direto, né? E a luz, inclusive, a luz não era muito escuro, não, tá? Dava para todo mundo se ver direitinho, né? Então não é ninguém que foi subir no ouvido dos outros, não. Tá? Então ele ficava subiando, tá? Então é um fenômeno de pneumatofonia, aí no caso diminuído, né? Um assobiozinho. Da mesma forma, um espírito pode aparecer à luz do dia de forma visível a todas as pessoas presentes? Vejam só essa questão. Eu lembro que vocês, quando quiserem levantar outra questão, gente, fiquem à vontade, né? Se pode um espírito ser visível, ser perceptível à luz do dia. Então não se trataria de uma sessão mediúnica. Não há um ambiente adequado, não há uma série de estruturas, mas alguém diz, olha, foi visto o espírito de fulano de tal, que faleceu em tal data, tal ano, foi visto em tal praça, ou em tal fazenda, etc. Isso existe? Sim. Frequentemente essas referências não são verdadeiras, né? A maior parte delas é brincadeira, é embuste, é truque, tem que estar sempre atento a essas questões. Sempre a postura de quem estuda a doutrina espírita a primeira hipótese é equívoco, ou maldoso, ou equívoco por ingenuidade, né? Mas, tirando-se essas possibilidades de equívocos de várias naturezas, de embustes, de brincadeiras, né? Existe sim a possibilidade do fenômeno chamado agênere. Para quem estuda a doutrina espírita, no livro Dos Médiuns, do Kardec, fala sobre agênere. Agênere é uma forma, uma forma visível a todas as pessoas, é um espírito que se manifesta à luz do dia, conversa com as pessoas e depois desaparece. Tem que haver médiuns que doem ectoplasma em grande quantidade. É bem difícil porque a luz decompõe o ectoplasma, então o entardecer é mais fácil, o anoitecer é mais fácil acontecer porque a luz não decompõe assim tanto o ectoplasma, né? Mas é possível, sim, o fenômeno de agênere, né? Deve ser bastante impressionante, né? Eu nunca presenciei isso, né? A Rita, de Florianópolis, também pela internet, ela pergunta para o senhor, Dr. Ricardo, por que não é mais tão comum os fenômenos de materialização? Olha, os espíritos, eles dizem o seguinte, vocês querem tanto nos ver materializados, mas o que nós mais gostaríamos é ver vocês desmaterializados. Vocês se preocupam tanto com isso, né? Tem tanta coisa importante para aprender, para se reformar, para mudar personalidade, ética, conduta. Vocês ficam só querendo ver a gente, né? Só materializados. Então, eles consideram que isso não é importante, né? E depois alguém argumenta, não, mas se materializar, você comprovaria a existência do espírito e todo mundo iria acreditar. Mera ilusão, né? Tem gente que diz o seguinte, eu só vejo se acredito, mas se eu ver, não vou acreditar, né? Então, não adianta. Eu já conheço muitas pessoas que presenciaram fenômenos incríveis que eu nunca presenciei e não acredito. Eles vêm contar a gente só por curiosidade. Você que acredita nessas coisas, aconteceu isso. Mas não conta pra ninguém, tá, entende? Vão dizer que eu sou maluco e tal. E você já viu? Eu nunca vi nada disso, entende? Mas como você é espírita? Não, eu sou espírita porque... Você já viu um espírito? Não, nunca vi um espírito. Aliás, eu nunca vi um espírito, entende? Eu sou espírita desde criancinha, entende? A gente conversa nas sessões mediúnicas, os médiums vêm, a gente comprova, porque um está vendo, outro está vendo, se cruza as informações, se checa tudo direitinho, né? Então, o pessoal, eu vejo quando passa de lado, quando eu olho, desaparece, quando eu olho de frente, desaparece. Por quê? Porque a sensibilidade da vidência do corpo astral se pega com a parede lateral da retina, com células específicas, de bastonetes, que tem que ver na obscuridade, se vê na caverna, então você vê o corpo espiritual lateral. Na hora que você vira de lado, você vai focar em outras células da mácula lútea da fóvea central. Aí você não pode ver mais o corpo espiritual. Ah, mas que interessante. Então a gente explica a pessoa por que ela vê assim, por que deixa de ver assim. Mas o senhor nunca viu? Não, nunca vi. Mas como é que o senhor acredita? Porque eu estudo. Então não adianta ver, não é suficiente.
Entende? Não convence ninguém. Isso é a maior ilusão, né? Ou se convence, aquilo não tem importância nenhuma, não muda nada da pessoa, às vezes, né? Então, realmente, não é por aí. A mudança das pessoas não vai por comprovação, eu comprovo e eu vou mudar a vida. Não, conversa. Né? Pois não, o microfone lá para ela? Quando eu era pequena, assim, tinha uns 5, 6 anos, aí ficava, a turminha reunia na rua, assim, vamos fazer uma experiência. E aí juntava aquela molecada toda da rua e falava assim, então vamos fazer a brincadeira do copo, né? E aí juntava, colocava lá as letras, né? E colocava lá céu, inferno, né? E começavam a fazer perguntas e vinham as respostas, né? Eu queria saber se isso pode ser, porque como é feito em tom de brincadeira, né? Geralmente, se tiver alguma coisa ali, geralmente é um espírito brincalhão. Isso pode abrir canais negativos ou pode trazer alguma consequência negativa? Sim. Primeiramente, esse fenômeno acontece, né? Agora, eu tive há pouco tempo fazendo palestras lá nos Estados Unidos, na região de Boston, de Peabody, e aí fica pertinho da cidade de Salem. Tem aquelas bruxas de Salem, né? Eu fui conhecer a cidade, só por causa disso, né? E trouxe até umas fotos, mostrei para a Adriana, para a Luciana e todo mundo. Tem umas lojinhas lá, que eles vendem um tablado de vidro, com as letrinhas, todas as letrinhas. E tem um círculozinho, uma espécie de um anel largo, assim, um anel bem largo, um espaço no meio. Imagina um anel, uma aliança bem largona, grande, né? De vidro transparente, com espaço no meio. Então, eu perguntei assim, mas eu não imaginei para quê, mas perguntei, né? Com o meu inglês horrível, né? Perguntei para que serve aquilo e tal, como é que funciona. Aí ela explicou, não, é que as pessoas se reúnem ali, se concentram, e sempre tem um que é mais sensitivo e tal, faz as perguntas, coloca a mão, né? Ou se alguém percebe que alguém que é mais sensitivo, esse coloca a mão, os outros se concentram, faz a pergunta e vai no alfabeto. Então, em cima tem yes, no, sim, não, né? Tem mais umas coisinhas escritas e o resto no alfabeto. Né? Então, aí, como é que funciona? Não, pergunta como é o nome do espírito. Ele vai lá ler M-A-R-Y, Mary. Tá bom. Então, é mais ou menos que nem a brincadeira do copo, que você disse que na infância se fazia, né? Bom, se fizer a brincadeira do copo, primeiramente não é recomendável, tá? Não é recomendável, tá? Se fizer a brincadeira do copo, havendo pessoas com sensibilidade mediúnica ou algum tipo de sensibilidade, é comum que espíritos venham participar, sejam atraídos, né? Porque se reúnem para chamar, né? Não é verdade? Para chamar, né? E respondam mesmo. Frequentemente, que vem ali são espíritos, como você muito bem disse, brincalhões, porque ele é uma brincadeira. Agora, existem espíritos brincalhões bondosos, espíritos brincalhões maldosos, né? Alguns vêm para se divertir, outros acham ótimo assustar, né? Então, imagina só, a garotada ali diz assim, vou te pegar de noite. Pronto. A pessoa tem um pesadelo, não dorme e tudo mais, né? Chora de noite e tal, né? Mesmo que não vai pegar coisa nenhuma, mas, na verdade, então, é o tipo da brincadeira que não se deve fazer, porque atrai espíritos que não têm muito o que fazer, né? Não são espíritos de luz, inteligentes, interessados em ciência, em amor, em trabalho, né? Espíritos que não têm muito o que fazer, parecem ali. Não é adequado, tá? Mas o fenômeno pode ocorrer, sim. Pode ocorrer e é relativamente perigoso, tá? Não é apoiado, não, pelo espiritismo. Deu muito susto, né? Você disse? Tá bom. Acredito. Vamos adiante. A movimentação aparentemente espontânea de objetos é um fenômeno paranormal ou mediúnico? Então, a movimentação aparentemente espontânea de objetos. Então, o objeto aparentemente, de uma forma espontânea, ele se movimenta. Se é um fenômeno paranormal ou um fenômeno mediúnico? Pode ser as duas coisas, são diferentes. Existe o fenômeno anímico paranormal, que é chamado psicocinesia, também chamado de telecinesia. Cinesia é movimento. Então, objeto que se movimenta, cinésia, cinemática, cine de movimento, né? Aliás, a palavra cinema também deve estar relacionada a isso, né?
Então, psicocinesia é movimento pela mente. Então, se pode movimentar objetos pela mente sem a presença de espíritos. Por exemplo, dois cientistas, Chevalier e Hardy, na França, fizeram uma experiência com um gotejador psicocinético, psicocinesia. Então tinha uma gotinha que pingava em cima de uma lâmina, um parelhinho de precisão, dividia a gotinha em duas hemigotas iguais e iam enchendo as duas câmaras, do lado esquerdo e direito, ao mesmo tempo, iam enchendo, certo? Então, calculado tudo precisamente. Aí os sensitivos desviavam a gota, ora para a esquerda, ora para a direita, a pedido do comandante da experiência, os dois cientistas Chevalier e Hardy. Né? Então, um grupo de sensitivos, ele chamava de sujets em francês. Os sujets, os sensitivos, mobilizavam a gota para a esquerda ou para a direita, enchendo mais de um lado do que do outro. E quem inventou esse aparelho foi um brasileiro, chama-se professor José Henrique Rodrigues, de Belo Horizonte. Mas o mundo inteiro conhece como gotejador psicocinético de Chevalier e Hardy. Mas foi um brasileiro que inventou, espírita, certo? Pesquisador. Né? Pesquisador de psicobiofísica. Mas então existe o movimento do objeto pela mente, sem espírito nenhum. Mas existe movimento de objetos onde o espírito usa o ectoplasma, envolve o objeto e movimenta uma pedra, um prato que cai, enfim, ou uma caneta para escrever. Então existe sim o fenômeno mediúnico de movimentar objetos, de levantar, então aí tem a levitação, né? Enfim, vários outros fenômenos. Sim, amigo, o microfonezinho está aí? Não, é só a luz apaga assim. Então. Como é que é? No caso do... no caso da luz acender ou apagar, é isso? Como sempre, a primeira hipótese é considerar natural, né? Falha da fiação, falha do interruptor. Lá em casa tinha um que acendia e apagava, mas era o interruptor frouxo, tá? O mais provável é isso. No último caso, pensar naquele fenômeno espiritual, certo? Sempre com bom senso em cima. Como dizia o nosso velho amigo, no sentido, né? Allan Kardec, né? Fenômeno psi e função psi são coisas diferentes? Fenômeno psi e função psi. Fenômeno psi é tudo que se observa na parapsicologia. Telepatia é um fenômeno psi, clarividência é um fenômeno psi, premonição é um fenômeno psi. Esses são fenômenos. Função psi é um nome que os parapsicólogos dão para dizer que cada fenômeno tem uma causa, um mecanismo. A causa, o mecanismo desse fenômeno psi é chamada função psi, que eles estão buscando entender, certo? Então, cada fenômeno teria uma função psi, mas eles não sabem explicar ainda como é que acontece. Tem várias hipóteses só. Tá? Doutor Ricardo, o que seria memória extracerebral? O que seria memória extracerebral? A memória extracerebral, ela tem inclusive sinônimos, sabe, na literatura. Uma delas é paramemória. Memória paranormal, paramemória. Memória extracerebral ou paramemória. Os russos chamam a memória extracerebral de um nome muito curioso. Chamam de reencarnação sugestiva. Esquisito? Reencarnação sugestiva. Por quê? Fenômeno de memória extracerebral é um fenômeno onde criancinhas de 2, 3, 5, 7, até 9 anos, geralmente, elas têm uma memória que não está no cérebro. Por isso é paramemória ou memória extracerebral. Que eles não sabem onde que está. Por que não está no cérebro? Porque são lembranças que não existem registros dessa vida. Então, por exemplo, a criança que tem memória extracerebral, ela está brincando e ela pega e diz assim, olha, mãe, eu quero um brinquedo tal, dá um nome que a mãe nunca ouviu. Aí a mãe disse, mas que brinquedo é esse, minha filha? Não, esse brinquedo eu tinha quando eu morava na Lapônia. A mãe disse, Lapônia? Que é Lapônia? Não, Lapônia é um lugar assim, entende? Aí depois, outro dia, a criança assim, na Lapônia, meu pai chamava-se tal. Ele dá o nome de Eric tal, entende? Dá o nome da mãe. Aí a mãe começa a achar estranho, o pai começa a conversar, meu filho, que história de Lapônia é essa? Assim,
Ah, pai, eu morava na Lapônia, nome de uma vila, dá um nome todo cheio de KY, não sei mais o que, né? Eu morava numa vila chamada assim. E vai contando, então vai rememorando fatos de vida anterior que não estão no cérebro, porque o cérebro é dessa vida, dessa genética, né? Então, são lembranças espontâneas de criancinhas de entre 2 e 9 anos que detalham minuciosamente lembranças de vidas pretéritas, né? Então eles chamaram de memória extracerebral ou paramemória. E o russo foi direto, reencarnação sugestiva. Né? Muito interessante. Esse nome foi muito usado por Leonid Vassiliev, não confundir com Leonid Brezhnev, que é o presidente da Rússia, né? Leonid Vassiliev, da Universidade de, então, Leningrado, agora é São Petersburgo de novo, né? E nós poderíamos dizer que isso é mediunidade? Por exemplo, a memória extracerebral? Sim. Não é mediunidade. Isso é um fenômeno anímico de núcleos energéticos nossos que estão no inconsciente, ou seja, no espírito, que afloram para a superfície do córtex cerebral. Certo? São registros de vidas anteriores que afloram e chegam à consciência desta vida. E afloram por quê? Sabe por quê? Porque o perispírito das criancinhas, ele tem janelas. Como assim janelas? Quando nós vamos reencarnar, vamos nascer, a gente já tem um corpo espiritual de outro tamanho, 1,80 m, 1,70 m, etc. Né? E aquilo vai encaixar num bebezinho pequeno. Então ficam sempre sobras energéticas, vamos chamar assim, campos energéticos do perispírito que ficam não completamente integrados no corpo biológico, porque não tem célula suficiente para integrar. Então esses campos que sobram são frestas, são janelas que permitem lembrar-se do seu passado. Permite, inclusive, ver espírito, ter amiguinho invisível, brincar com amigo invisível, bota uma fatia do doce também aqui pro Eric. Quem é o Eric? O Eric eu vejo todo dia aí, mamãe. O Eric brinca comigo. Então, não é verdade? Então, não é uma mediunidade. Isso é um fenômeno anímico da própria alma da pessoa. Doutor Ricardo, a Ada de São Francisco, nos Estados Unidos, ela está ela está comentando, primeiramente, que a questão dos jogos, como o senhor comentou, do tablado, são muito comuns mesmo lá nos Estados Unidos. E ela ouve muito falar em problemas sérios nas casas onde é utilizado este jogo, principalmente com jovens. Por quê? Olha, bem interessante. Quando falou São Francisco, pensei que fosse São Francisco aqui do Sul, aqui perto de Florianópolis, uma cidade de São Francisco, que é uma ilha. Não, é São Francisco da Califórnia, né? Muito prazer, né? É uma honra para nós estarmos sendo assistidos lá em São Francisco da Califórnia. Mas por que há problemas? Como é o nome dela mesmo? Ada. Tá? Há problemas, Ada, porque as pessoas ficam empolgadas com as comunicações dos espíritos, ficam interessadas, ficam envolvidas, e como não são espíritos superiores, são espíritos brincalhões e geralmente atrasados, eles acabam manipulando, acabam criando um vínculo, acabam se instalando ali, acabam influenciando no dia a dia, interferindo numa série de coisas, né? E pode criar uma filial ali que não é interessante, entende? Então é basicamente por isso. Ela salienta, doutor Ricardo, a questão que os jovens que mais utilizam e fazem esse tipo de brincadeira, vamos dizer assim, né? Então, talvez a questão do jovem, do perigo e dos problemas que podem acarretar, teria alguma coisa a ver também com a idade? Sim, porque é uma idade que todo mundo tem muita curiosidade e adora fazer o que é proibido, na verdade, adora contestar, né? Faz parte da adolescência. A adolescência é uma fase de contestação, de curiosidade, de investigação, de cometer erro, né? Então faz parte o que é importante é os pai e a mãe, né, orientarem, esclarecerem, levarem. Você tem interesse? Então vamos estudar o espiritismo, vamos pegar. Não vai dar para, às vezes, um adolescente dar o livro dos espíritos, porque às vezes ele é cansativo para ele, mas pega um livro para jovem. Tem vários livros excelentes para a juventude, né, Vitor Hugo? Tem livros, como tem para crianças também, livros espíritas, né? Então, ler esses livros, explicar, né?
tem interesse em mediunidade, então vamos ler sobre mediunidade, né? Estar junto com o jovem, participar, não pode fazer nada. Aí o guri ou vai fazer escondido, né? Ou vai perder a oportunidade de abrir o horizonte e conhecer mais sobre o real significado da vida, né? Porque nós estamos aqui, né? Mas, Dulce, queres acrescentar alguma coisa sobre isso? Algum comentário? Eu achei... Não, é bem interessante, só a questão dos jovens mesmo. A gente está cuidando, né, para que eles realmente façam uma leitura e a gente acompanhe eles para que não façam esses jogos que vai atrair problemas para aquela família. Exatamente, Vitor, sim. Qual a interpretação que os russos davam sobre a memória da reencarnação? Se eles não acreditavam em reencarnação. Pois olha, é interessante isso, né? O que eles colocaram o nome reencarnações sugestivas e alguma coisa que parece com reencarnação, né? É mais ou menos o significado do termo, da paramemória ou memória cerebral, como eles chamavam, né? Na realidade, esses cientistas, eles cogitam, porque eles são muito assim frios, no sentido de que não estão interessados na parte filosófica, nem ética, nem moral. Se existe espírito, não. Estou interessado no fenômeno. Classificar, ver o percentual, ver a estatística, ver a veracidade, então publica aquele trabalho e tal, né? Agora, se existe reencarnação, é outra história para eles, entende? É muito pouco conhecida essa questão da reencarnação, porque mistura-se com ideias, algumas ideias do Oriente Antigo, algumas ideias absurdas de reencarnar em bichos e coisas assim. Então, eu quando viajo sempre para o exterior fazer palestra, eu não perco a oportunidade de no avião falar com alguém sobre espiritismo, mas eu entro assim por uma tangente, né? De repente, casualmente, pergunta surge, né? Eu vou levando até, daqui a pouco fala, por exemplo, né? O senhor quer um bife? Não como carne, mas só comia carne na outra encarnação. Já lancei daqui a pouco alguém, né? Pronto, né? Já vem começar a bater papo e tudo mais, né? Então, reencarnação, aquela história dos hindus, não sei o que e tal, que reencarna na vaca. Eu disse, não é nada disso, amigo, isso aí, não. Entende? Eles não conhecem. Quando fala Allan Kardec, nunca viram falar. E teve um dia que falou assim, Allan Kardec, você viu falar, é um brasileiro, né? É muito desconhecido, é impressionante isso aí, né? Mas o que nós estamos falando? Sobre a memória extrasensorial e a questão da... Extracerebral, memória extracerebral. É verdade. Tem uma pergunta aqui. Sobre essa memória extracerebral, o que existe de pesquisa no Brasil e no mundo? Tá. Olha, no Brasil, as melhores pesquisas de memória extracerebral, repetindo, criancinhas que se lembram de vidas passadas, né? De MEC, ou memória extracerebral, foram feitas por Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Hernani Guimarães de Andrade. Ele era de Bauru, São Paulo. Tive com ele pessoalmente, eu e minha esposa. Tivemos lá, conversamos com ele. O trabalho dele é maravilhoso, tem muitos livros. Recomendo um. Reencarnação no Brasil, o nome do livro dele. Reencarnação no Brasil. São só... Não sei se tem na livraria, se não tiver, pode pedir para a livraria ali, que eles mandam buscar, né? Provavelmente mandarão buscar. São só casos de criancinhas brasileiras que se lembram de vidas passadas. Né? É muito interessante. Então ele pesquisa e depois vê hipótese 1, fraude. Por que não é fraude? Por isso, por isso, por isso. Hipótese 2, ilusão, não sei o que, tá? Memória genética, vai colocando tudo. Pessoal, não encaixa nenhuma das possibilidades, entende? Né? Não, então hipótese, 7ª, 8ª hipótese. É uma manifestação mediúnica, um espírito está se comunicando, está dizendo que é da Lapônia, tá. Não é por isso, por isso, por isso. Então ela analisa todas elas até chegar à hipótese que mais cabe aí, que a criança tenha realmente vivido naquela encarnação na Lapônia e assim por diante. Né? Então, um livro excelente, grosso livro, Reencarnação no Brasil. Vale a pena lê-lo. Né? Hernani Guimarães Andrade. No Brasil, a maior pesquisa nessa área é dele. Bom, no mundo inteiro existe, né? Mas uma famosa que vocês encontram em qualquer livraria do shopping aí, 20 casos sugestivos de reencarnação. O livro está saindo com um novo título agora. 20 casos de reencarnação. O título original era 20 Cases Suggestive of Reincarnation, em inglês. Tem em português traduzido, tá? Tem aqui na Saraiva, não estou fazendo propaganda não. Tem aqui na Saraiva, nos outros shoppings tem. 20 casos de reencarnação. Procura lá,
Eles custam achar, mas tem lá no setor de qualquer coisa esotérica, uma coisa assim. Enquanto vai lá, até achar é difícil. Muito bom do Dr. Ian Stevenson, ou Ian Stevenson. Alguém prefere pronunciar o I com I, né? Ian Stevenson, ou Ian Stevenson. Ele é da Universidade de Virgínia, médico, neuropsiquiatra. Ele publicou 20 casos. Sabe quantos casos ele tem? 2.000. 2.000 fichinhas de crianças que se lembram detalhadamente vidas passadas. 2.000 fichas. E tem muitos outros cientistas no mundo que tem. Então, dele é a Universidade de Virgínia, Ian Stevenson. Tá? O livro é 20 casos de reencarnação. Tá? Tem muitos. O mais rigoroso nessas pesquisas é um indiano, tá? Dr. Banerjee. Ele é tão rigoroso que tem qualquer falha, ele afasta o caso. Não quer mais pesquisar. Qualquer detalhezinho, o furinho que tem, ele já afasta. Aí os americanos perguntaram para ele, mas o Dr. Banerjee, na Universidade de Rajasthan, né? Dr. Banerjee, por que se afasta qualquer caso sem qualquer dúvida? Assim, porque infelizmente eu não sou americano, entende? Se eu fosse americano europeu, estava tudo bem. Mas sou indiano, entende? Qualquer falha aqui, já o trabalho todo não é valorizado no mundo inteiro. Então, o pesquisador mais rigoroso é o Dr. Banerjee, Universidade de Rajasthan. Né? Mas todo mundo leu, e Ian Stevenson, que é excelente também, né? Doutor Ricardo, a Ada, novamente lá dos Estados Unidos, né, de São Francisco, ela fala, fale um pouco sobre a EQM. Isso acontece e geralmente muda a vida da pessoa. Isso é o objetivo? É um tipo de merecimento? Vitor Hugo, o que é EQM? EQM seria a sigla de estado de quase morte. Ou experiência ou estado de quase morte, exatamente, EQM. Isso em português, né? Porque tem nome em inglês também. Sim, segue. Tem vários autores, médicos que estudaram exaustivamente. Eles tiveram contato com pessoas que foram dadas clinicamente como mortas e voltaram a viver. Houve o atestado de óbito e depois voltaram a viver, ou por reanimação, ou por recuperação espontânea, e voltaram. E relataram o que sentiram e viram naqueles momentos de morte. 9 minutos, uma coisa assim. E é interessante que eles relataram, como era o nome do... Raymond Moody Jr. Raymond Moody. Ele analisou uns 150 casos e ele selecionou desses 150, fez uma seleção, uns 55, 60, e viu que havia coincidências de fenômenos descritos por essas pessoas. Confirmando a veracidade. Mas não só, mas etapas que tinham seguido. Isso. Né? Então, uma primeira etapa, ouviu um barulho, que para alguns descreviam como um sino, outro vento uivando, outro uma cachoeira, e assim, primeiro sintoma. Depois, né, sentindo, caindo num espaço vazio que parecia um túnel, uma caverna. E assim foram ele estabeleceu umas 9 etapas desse estado de quase morte. E no final, a pessoa sentiu que havia uma espécie de uma linha, uma barreira. E ela tinha consciência, se passasse aquela linha, ela não teria mais possibilidade de voltar. Mas estava na decisão dela de seguir ou retornar. Alguns que retornaram para cuidar de filho, outro para cuidar do marido que tinha problema de alcoolismo, outro... Cada um teve uma justificativa para voltar. E sentiram que se ultrapassasse essa linha, que alguns descreveram como uma cerca, outros descreveram como sendo um rio, outros descrevendo uma linha, e se passasse, não voltaria. E eles resolveram
voltar. Então essa experiência de quase morte também é chamada de, bom, tem vários outros nomes, mas EQM está muito bom, como ela colocou ali, pessoas clinicamente mortas, massageadas ou com cardioversão, com adrenalina, etc., voltaram a viver, acordaram, estavam até frias, geladas, alguns com lençol coberto, já no necrotério inclusive, né? Vários casos assim, desses 150 casos, aí acordam e ele descreve que, em uma dessas etapas que o Vitor Hugo mencionou, sentir-se fora do corpo, olhando o corpo sendo massageado, olhando o corpo sendo trabalhado cirurgicamente, né? Vendo uma luz, né? Então essas experiências de quase morte são fantásticas, que mostram a existência do espírito e mostram a continuidade da vida. E são experiências feitas que não são por espíritas, por pesquisadores, e as pessoas que passaram essa experiência são de tudo quanto é religião, sem religião, ateus e tudo mais. Tem fatos curiosíssimos. Por exemplo, um deles era biólogo. Ele foi massageado tal, e ele viu a caneta cair de um enfermeiro, cair e rolar para debaixo de um armário. E quando ele contando para o médico disse, não, mas isso não quer dizer nada. Eu disse, mas doutor, o senhor esqueceu de um detalhe. Disse, que detalhe? Eu sou cego. Eu vi fora do corpo a caneta cair debaixo do armário. Entende? E quando o enfermeiro chegou, ele avisou o enfermeiro que a caneta estava debaixo do armário. Estava mesmo. Né? Então, experiência de quase morte. Isso aí é muito importante. Acho que nós estamos no final do horário. O Dr. Muta, inclusive, era metodista, não era nem espiritualista. Nem... Exatamente. E esse fato, né, da pessoa se ver em cima da sala, sendo o corpo recuperado, isso é alucinação, é efeito remédio. Mas eles descreviam quem estava noutra sala de espera, o que estavam conversando. Bom, bota a alucinação nisso. Você quer perguntar a última perguntinha? Acho que por horário. Dulce. Da questão que ela colocou, a dúvida dela é o seguinte, que geralmente nessa situação, a vida da pessoa muda, a pessoa volta com outra visão. Ela pergunta se isso é um objetivo e se é um merecimento dessa pessoa. Sim. Normalmente há um merecimento e normalmente, por ela ter esse merecimento, tem essa oportunidade da saída fora do corpo consciente, uma experiência de quase morte, para que isso a toque no sentido de modificá-la. Sim. A última pergunta em função do horário? Microfone. Eu estava acompanhando essas pesquisas e parece que tem alguns hospitais agora nos Estados Unidos que eles estão colocando placas de sinalização em cima na mesa cirúrgica. E aí, não sei se vocês acompanharam também, que tem vários hospitais que eles têm umas placas de sinalização, então que eles estariam comprovando que eles acompanham, né, quando tem a morte lá do paciente, ele consegue descrever o que ele viu. Do outro lado da placa, que não é visível, no caso. Que não é visível, Acima das pessoas que estão embaixo. Interessante, né? Bem americano isso. Tá certo. Muito bem, gente. Então, em função do nosso horário, né, nós vamos agradecer a presença de todos na internet, dos presentes aqui, convidar para a próxima reunião quarta-feira. Tá? Lembrando que há reuniões gravadas na internet, pode acessar. E agradecer os amigos espirituais pelo amparo, pelo carinho, pelas energias derramadas, e que possamos todos nós sentir as flores que são derramadas sobre nós. Flores azuis, amarelas, cor-de-rosas, brancas, são flores fluídicas, energéticas, que caem sobre o nosso corpo espiritual, possamos absorvê-las, sentir o perfume e levar conosco essas energias espirituais. Muito obrigado, boa noite. Está encerrada a reunião.